sobre além dos limites. Quem crê que você vai estar além dos seus limites? Diga amém, Jesus. Amém? Vai ser poderoso, esse mês vai ser poderoso, vai ser transbordante. Gênesis capítulo 28, eu falei alguma coisa, não fechei toda essa palavra. Na semana retrasada nós falamos, né, rompendo os limites familiares, quando José, né, ele foi agraciado por Deus, né, por causa de uma perseguição familiar, e ali ele teve que sair da sua casa, ele teve que ir para o Egito, e no Egito ele rompeu os seus limites, né? Ele rompeu, ele saiu maior do que ele entrou lá dentro do Egito, né? Ele entrou apenas como o escravo hebreu, só que ele galgou o espaço, ele foi crescendo, ele foi rompendo, ele foi se instrumentalizando, e ali ele recebeu a unção, recebeu a graça, recebeu o domínio, recebeu o poder de Deus. E na semana agora, na terça-feira, eu falei um pouquinho também sobre a vida de Jacó, como ele conseguiu também romper os limites familiares e conseguiu romper também os limites financeiros, né? Assim como foi na vida de José também. Eles entraram pequenos naquela situação, pequenos, o que eu falo, não menores, mas humildes, e eles saíram grandes homens de Deus. Quem crê que isso vai acontecer na sua vida, diga amém. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10, Gênesis 28, 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba, né, nesse período eles estavam na peregrinação, estavam dentro da terra de Canaã, em Berseba, ou Bersheba, como fala o judeu, né? Aqui nesse local foi o momento, você vai ver que o momento que Jacó abriu um poço, Abraão abriu um poço nesse período. Depois era uma terra muito abençoada, eles abriram, depois Isaac abriu um poço também, né, nessa localidade, que é a localidade que Deus deu prosperidade para Isaac. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Sublinha essa palavra, ali passou a noite, né? Pois já era sol posto, e tomou uma pedra como travesseiro. Ele vinha de uma perseguição, né? Houve um conflito familiar que quase chegou a via de fato morte, né? Esaú ficou tremendamente irado, ele perdeu a noção de sensibilidade com relação ao seu irmão, quis matá-lo. Isaac e a sua esposa liberou para ele ir para a casa do seu tio, né, Labão, e ali, antes dele chegar na casa de Labão, ele cansado, né, não levou muita coisa, não levou muito provisionamento, dormiu, colocou um travesseiro, né, uma pedra como travesseiro. Deve ter sido uma noite, né, não muito legal para dormir, mas ele dormiu, e nessa noite ele sonhou: eis que via posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor e disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, né, o Deus da tua parentela, e a terra agora que está deitado, eu te darei como descendência. Quem crê nessa palavra, diga amém. Né, ele teve um sonho, ele teve uma visão celestial, e a tua descendência será, continuando o versículo, será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem crê nisso, diga amém, querido. Olha que interessante, a mesma palavra que Abraão recebeu quando saiu de Ur dos Caldeus. Você deve estar acompanhando na TV Record, né, o Gênesis, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, quando ele chegou, né, na entrada da terra da promessa, Deus deu uma palavra para ele: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Fala para a pessoa que está próxima de você, que é a tua família: em ti serão abençoadas as pessoas que se aproximarão de ti. Quem crê assim, diga amém. Aí que aconteceu? Em Gênesis capítulo 26, Isaac recebeu a mesma palavra. Em Gênesis 26, quando estava aquele conflito dele descer para o Egito, querido, conflitos não serão as suas derrotas. Conflitos vai ser o início de algo bom e tremendo na tua vida, na tua casa e na tua família. Quem crê assim, diga amém. Amém?
Às vezes você fica, não, mas bispo, tem um lockdown, tem a crise, tem um problema acular. Querido, Jesus falou lá em João 16, 31, no mundo passareis o quê? Por crise, por problema, por dificuldade. Agora tem bom ânimo, porque eu venci. Quem crê assim, diga amém, querido. A igreja está vazia aqui, querido, mas está cheio de anjo aqui. Além dos nossos irmãos anjos, né? Mas na tua casa está cheio de gente. Fala para ele, você vai sair maior do que você entrou nessa crise. Querido, quando Isaac entrou naquela crise, eu desço para o Egito, ou fico em Gerar. Deus falou, Isaac, fica em Gerar. E Deus falou, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Querido, interessante, coloca aí, Abraão, quando recebeu essa palavra, ele estava numa crise, querido. Ele saiu da sua casa, só tinha a passagem de ida, não tinha passagem de volta. Era uma incógnita. Isso significa que o cristão, quando mergulha na fé, ele mergulha em algo incógnito? Não, querido, não mergulha, não. Talvez as circunstâncias sejam incógnitas, mas a fé, ela é tangível, ela é concreta em nome de Jesus. Sabe o que Jesus falou para Marta e Maria com relação à sua fé? Por isso que a Bíblia diz, né? O meu justo viverá o quê? Pela fé. Querido, mais do que nunca, nós temos que viver pela fé em Deus. Sabe o que Jesus falou para Marta e Maria? Se creres, verás a glória de Deus. O que é o crer, querido? É o abstrato. O que é a glória de Deus? É o concreto. A glória de Deus vai operar na sua vida. Agora você tem que crer. Bispo, mas todas as circunstâncias, querido, a circunstância de Isaac, lá em Gênesis 26, não era uma circunstância boa. Havia fome na terra, como na época do seu pai Abraão. Em Gênesis capítulo 12, também não era uma situação muito boa. Ele saiu de uma cidade estruturada, Ur dos Caldeus, para viver em tendas no meio de um local que ele não tinha conhecimento, não tinha logística. Hebreus fala que ele viveu em tendas. Toda a vida de Abraão foi em tendas. Aí chega em Gênesis capítulo 28, a mesmíssima palavra que Deus falou para Abraão, pai da nossa fé, Isaac, filho de uma promessa, e Jacó, aquele que lutou com o anjo e recebeu a bênção. Ele falou, em ti serão abençoadas toda a família da terra. Querido, você não converteu, você não entregou a sua família a Jesus para ser cauda. Deus lhe constituiu para ser cabeça em nome de Jesus. Quem crê assim? Bispo, mas eu estou passando por tanto problema, tanta crise, querido. É verdade. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo perverso. Mas a Bíblia é claríssima quando o apóstolo João falou assim: bem maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós, querido? Quem geme dentro de nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, né? O Espírito geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. É aquele momento que você está orando, você está no clamor, você está no jejum, você está na oração, você está na peleja, e você começa a orar e falar: eu nem sei o que eu orei, mas eu sei que Deus vai trazer o resultado. Eu nem sei que língua eu falei, mas essa língua é uma língua de fogo, e Deus vai trazer a minha vitória em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Continuando, o Senhor revelando através dos sonhos: eis que eu estou contigo, te guardarei aonde quer que fores. Que palavra maravilhosa. Eis que eu sou contigo. Fala para a pessoa que está do seu lado: ó, Deus é contigo em nome de Jesus. Eis que estarei contigo para onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra. Isso é interessante. Abraão não recebeu a passagem de volta. Jacó recebeu. Você vai voltar. Você vai pequeno, humilde, você vai voltar grande.
Você vai voltar humilhado, corrido do teu irmão, mas você vai voltar próximo. Você vai voltar com a família grande, você vai voltar com bênção. Querido, não importa a humilhação que você passou. A Bíblia fala algo muito importante. Deus, o que ele diz? Deus o quê? Ele humilha os grandes. E aos humildes ele derrama o quê? Da sua graça. Bispo, eu fui humilhado no trabalho porque eu sou crente. Eu fui humilhado porque eu testemunhei numa aula online da faculdade. Querido, não tem problema não. Todos esses que te humilham serão teus discípulos daqui a algum tempo, em nome de Jesus. Porque aquele que é humilhado, aquele que sofre humilhação por causa do evangelho, por causa da idoneidade, ele vai ser exaltado. Quem crê, diga amém. Eis que eu estarei contigo, te guardarei por onde quer que fores, farei voltar a esta terra, porque a ti não te desampararei. Fala para o teu irmão, querido, você não está desamparado. Nós não estamos desamparados. A Bíblia diz mesmo que o nosso pai e a nossa mãe nos abandone, Deus nunca vai nos desamparar. Até cumprir eu aquilo que eu te havia referido. Despertado Jacó do sono disse. Olha só, despertado Jacó do sono diz. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa o quê? Casa de Deus, portas do céu. Sabe o que aconteceu com a vida de Jacó? Jacó, ele teve uma revelação sobrenatural. No meio de uma crise, no meio de uma perseguição, no meio de uma humilhação. Ele dormiu, um homem acordou outro. Ele dormiu, um homem sem revelação. Mas acordou um homem com a palavra de Deus. Não importa o problema que você está passando. Sabe o que a Bíblia fala? Muitas vezes nós ficamos tão abatidos, esquecemos de olhar para a palavra. A Bíblia diz algo muito interessante. Pode uma tristeza durar por todo um anoitecer, mas as alegrias vêm o quê? Quando amanhece. Sabe por quê? A Bíblia fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Cada manhã, hoje de manhãzinha, né? De manhãzinha eu troquei eu troquei a cama pela rede. Entrou claridade. Eu pensei, Deus está renovando. Se você teve insônia, se você teve depressão, se você teve medo das notícias ruins, nessa manhã, Deus está te dando uma boa notícia. As suas misericórdias foram renovadas. E sabe o que Jacó? Jacó, querido, não era um homem crente, não. Jacó não tinha espiritualidade de Isaac. Jacó não tinha a grandeza profética de Isaac, que entendia todo o plano de Deus. O Jacó foi entendendo o plano de Deus como um quebra-cabeça, né? Montando. Quem já teve aquele quebra-cabeça de 1000 peças? Quem já teve? Ou de 500 peças? Já viu aquele negócio? Lá em casa a gente brincou muito de quebra-cabeça, né? Aí nunca montava, ia montando um pouquinho. A vida de Jacó foi quebra-cabeça, montando aqui, quebrando ali, ajeitando ali, né? Aí ele teve uma revelação que ia mudar a vida dele. A revelação, querido, quando nós temos uma revelação de Deus, nós somos lançados na consagração. Jacó teve uma revelação, falou, quão terrível esse lugar. Terrível. Isto é o que? A casa de Deus, a porta do céu. Ele teve uma revelação da oração, ele teve uma revelação da palavra profética, ele teve uma revelação da unção de Deus. Aqui é a casa de Deus. Querido, hoje Deus está na tua casa em nome de Jesus. Aí você vai ter uma revelação, aí você vai falar em língua, aí você vai sapatear, aí você vai louvar o Senhor em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu, querido? Jacó rompeu os seus limites. Um homem carnal, um homem enganador, enganava todo mundo, a Deus e todo mundo, querido. Enganou pai e mãe, enganou o irmão.
Ali ele começou a ser o quê? Quebrantado, porque ele teve uma revelação. Querido, isso quer dizer que a revelação nos quebranta? Claro que nos quebranta. A revelação nos leva a conhecer o projeto, a vontade de Deus. O que aconteceu com Jacó? Tendo se levantado cedo, de madrugada. Tendo se levantado cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia feito como travesseiro e erigiu, né? A pedra estava na horizontal, ele colocou a pedra na vertical. Ele erigiu. Ele entendeu que essa pedra ela tinha que estar, não mais para ele descansar, mas seria um marco profético na vida dele. Tem que ser para cima, querido. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 12, olhando para onde? Não olha para o mundo, não olha para o horizonte, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pare de olhar para os homens, olhe para Deus. Pare de olhar para a dificuldade, olhe para Deus. Foi profético, ele ergueu para o alto. E sobre aquela pedra, ele derramou azeite, derramou óleo, derramou unção. Querido, interessante que o azeite para Jacó era muito importante. Porque o azeite não era apenas tempero, o azeite também era para lamparina, para iluminar a caminhada dele durante até chegar na terra onde morava Labão, seu tio. Era o que ele mais tinha de precioso, gente. Não tinha nada ele. O que ele tinha? Um bando de roupa talvez usada, roupa velha. O que ele tinha? Um pedaço de pão. O mais precioso ele derramou, que era o óleo. Quem vai derramar o óleo na presença de Deus? Visto como nós derramamos o óleo. Sabe quando derramamos o óleo? O nosso sofrimento é óleo perante Deus. Como isso? Deus se agrada do nosso sofrimento? Não. Deus não quer e Deus não se agrada. Mas o sofrimento pode nos fazer, primeiro, uma pessoa bem pior do que nós somos, ou uma pessoa melhor. O sofrimento fez de Jesus um homem melhor. A Bíblia diz lá em Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Por que Jesus foi para o Getsêmani? A última noite de Jesus foi uma noite de agonia, querido. O seu suor transformou-se em sangue. Sabe o que significa Getsêmani? Lugar de espremer a azeitona. A azeitona gera o quê? O azeite. Está sendo espremido. Você vai sair um azeite de oliva extra virgem, em nome de Jesus. É o Getsêmani. É a notícia que você não queria, mas você está ali no altar, você está orando, você está clamando. É dificuldade financeira, é dificuldade espiritual, é dificuldade, você está o quê? Você está dos seus lábios, querido, não está saindo a dor, está saindo o louvor. Por isso que a Bíblia diz que Deus se agrada dos sacrifícios de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É o louvor no meio da dor. Jacó ali estava sendo espremido ali. Ele estava tendo notícias maravilhosas. E aí eu quero fechar com isso. Ele diz assim, ó. E este lugar, cidade de luz, antigamente, será Betel. Sabe que é Betel, casa de Deus. E fez também Jacó uma aliança. Jacó fez um voto com Deus. Se o Senhor for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o quê? O meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a tua casa, a casa de Deus. E tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. Querido, Jacó, ele fechou com 3 compromissos. Foi tão marcante que ele falou assim, ó, o Senhor vai ser meu Deus. Porque antigamente era Deus de Abraão e de Isaac, não era de Jacó ainda. E outra coisa, essa pedra que eu levantei aqui vai ser a casa de Deus. Não é a cidade de luz, é Betel. E outra coisa, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo.
Meu Deus. Continue estudando a vida de Jacó quando ele foi para a casa de Labão. Querido, um homem rico, um homem amadureceu, um homem humilhado. Chegou pequeno, chegou, como diz o bom cearense, puxando uma carrocinha, voltou com uma multidão de gente de bem. Sabe por quê? Ele rompeu os seus limites. Nessa manhã, você vai romper os seus limites em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. Primeira oração, quero convidar a você a entregar a sua vida a Jesus. Bispo, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Querido, a Bíblia fala, aquele que crer, for batizado, será salvo. Aquele que, porém, não crer, já está debaixo de uma condenação. Bispo, eu está me condenando? Não, eu estou te chamando ao arrependimento. Eu quero ver vocês são e salvos. Coloca a mão no seu coração e ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nesta manhã eu abro o meu coração para que o Senhor me aceite e se torne o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, lava a minha mente, lava o meu coração. A partir de agora, a partir de hoje, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa, Jesus, e entra na minha família. A partir de hoje, não serviria a nenhum Deus, somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém?